a academia tinha ficado mais ou menos adormecida no ano de 2020, porque não podia fazer nada presencial. E aí, ao mesmo tempo que havia pandemia, ao mesmo tempo que o país estava do jeito que estava, a Academia de Letras foi jogada no século XXI. Nós começamos, então, a fazer atividades online, remotas, né? E ficamos craques nisso. Nossa, nós fizemos muita coisa remota, é incrível. E aí, uma das coisas que foram feitas, foram pensadas pelo presidente Ordef Serra e por Edilene Matos, que era vice-presidente à época, foi o seminário Arte e Pensamento. Nós começamos com o Arte e Pensamento Indígena, que teve 2 edições, e depois tivemos o Arte e Pensamento Quilombola e o Arte e Pensamento Afro-Brasileiro, não exatamente nessa ordem, não lembro as ordens. E depois, presencialmente, nós voltamos a ter atividades presenciais na academia com o primeiro Arte e Pensamento LGBTQIAPN+. Aí tivemos que fechar novamente, né? Isso foi em 2022, fechamos novamente e em 2023 fizemos o segundo Arte e Pensamento LGBTQIAPN+, aqui nessa sala. E aí faltava as mulheres, né? Faltava as mulheres. E começou uma grita entre as mulheres da casa, né? Léa Santana, Marina, que está aqui presente também, e as mulheres. E aí veio o Arte e Pensamento Feminista, né? Que, com a colaboração de uma das nossas convidadas, Denise Carrascosa, se atualizou e antes de começar já se atualizou, já se consertou e passou a ser Arte e Pensamento Feminista e Abolicionista, né? E aí, essa noite, a gente tem o prazer de ter essas 3 mulheres, né, que eu vou apresentar agora. Né? Denise Carrascosa, que é doutora em Crítica Literária e Cultural, pós-doutora em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas pela UFRB, tradutora literária, advogada, e está vendo, meus alunos, pode-se ser de letras e de direito, e as pessoas de letras é que são legais, como eu, como Denise. Meu Deus, eu vou ser cancelado, né, pelos povos de direito agora. Advogada, professora associada de literatura da Universidade Federal da Bahia, do Instituto de Letras, e no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura, Denise Carrascosa. A seguir, a Luciane Aparecida é doutora em letras, professora e escritora, publicou Florim, Contos Ordinários de Melancolia, esses com outros nomes, né, com heterônimos, né? Eu já entrevistei Luciane Aparecida e todas as explicações dos nomes de Luciane Aparecida, os ficcionais e o nome de batismo estão lá no YouTube da Academia de Letras da Bahia, uma conversa enorme só para tratar dos nomes. Participou das antologias Abrindo a Boca e Mostrando Línguas, 16 escrituras LGBTQIAP+, Descuidadosa de Sua Beleza, entre outros escritos, é aqui tem o que ela vai falar, e vai estar publicando, está em pré-venda peraí que eu sempre Mata Doce, pela Alfaguara, né? Eu já disse Doce Mata, em alguns lugares, mas é Mata Doce, certo? Luciane Aparecida. E Patrícia Freitas, a gente está seguindo a ordem alfabética, né? Vocês estão reparando. Patrícia Freitas é realizadora de audiovisual, mestre em literatura e cultura pela Universidade Federal da Bahia, com experiência em documentários, em funções de pesquisa, roteiro, direção. Dirigiu a gente tem que falar mais perto do microfone, viu, para o YouTube, eu esqueci. Dirigiu, entre outros, Firminas em Fuga, que a gente acabou de ver, de 2022,
documentário de curta-metragem lançado na Feira Literária de Paraty, em 2022. A partir de oficinas de escrita literária do Conjunto Penal Feminino, que a gente acabou de ver, sobre o qual vai falar, né? E enorme, né? Patrícia, vários outros documentários, outras coisas com as quais você trabalhou. E a gente vai ver também depois, né? Patrícia Freitas. A gente tem muitos estudantes de direito aqui que vieram, assim, imploraram para vir. Né? E agradeço a presença da professora Ana Lívia, uma criminalista, né, que veio aqui muito interessada no tema, né, que está aqui também, e agradeço a todos os outros que estão presentes também, minha querida Jovina, né, que tem vindo muito aqui. Que bom vê-la sempre aqui, Jovina. Muito obrigado. Bom, vamos começar. O meu papel aqui é um papel de anfitrião da casa, né? E aquele mediador que vai dizer, fale agora no tempo, só isso, e depois ver com vocês as questões das perguntas que eventualmente ocorrerem, certo? Bom, passamos a palavra então para a Patrícia, né? Vai começar a falar isso, Patrícia? Boa noite, me deram essa incumbência, né, de começar a fala hoje. Falar pertinho, né, Marcos? Isso. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite de Marcos, também a presença de vocês aqui hoje, e o prazer de estar nesta mesa com Denise e com Luciane, numa sexta-feira também, que é uma sexta-feira de acolhimento e de escuta, né? Uma sexta-feira em que há mulheres pretas nesses momentos muito desesperadas, né? Essas imagens, e uma das minhas perspectivas de fala aqui é sobre as políticas do tempo, na leitura crítica de imagens. Então, é necessário pensar essas temporalidades na imagem, por exemplo, se pensarmos nessas imagens de cerco. As imagens de cerco, o aparato policial, o aparato de repressão, de contenção, essas imagens tendem a serem lidas como um registro de um momento presente. E essas imagens tendem a ser lidas como uma imagem que explica e que define o momento, como se não houvesse outras temporalidades sendo atravessadas nessas imagens. Então, uma imagem de um cerco, ela, no mínimo, tem que prestar atenção em outras temporalidades, pensando até no professor Alfredo Bose, em falar em temporalidades, poema, né, imagem, poesia e imagem, poesia, o tempo, ser o tempo na poesia, e que ele fala das temporalidades do poema, mas a imagem também é temporalidade. Então, no mínimo, é necessário retroceder ao pós-abolição para se ler uma imagem de cerco, uma imagem de contenção. Quando eu fui convidada para falar, eu tentei me formular uma questão, né? Para aquilo que a gente aprende enquanto os intercessores, né? O Sacre Deleuze, intercessor que faz o pensamento se mobilizar. Então, uma das questões a que eu me propus foi pensar em que um minuto não basta para uma imagem. E por que eu pensei em um minuto não basta para uma imagem? Por algumas questões. Uma das questões, por exemplo, tem a ver com uma cineasta franco-belga chamada Agnes Varda. Acredito que vocês conheçam, mas se não conheçam muitos dos filmes dela, ela era uma cineasta que fazia muitos documentários. Ela propôs para uma TV francesa esse programa, Um Minuto para uma Imagem, que consistia no seguinte: ela apresentava uma fotografia, dizia o nome do fotógrafo e lia essa imagem, comentava essa imagem. Então, era uma proposta ensaística de ler a imagem. Então, ela tinha 1 minuto na TV para comentar uma imagem. E, muito provavelmente, esse 1 minuto era o que a gente chama de tempo de TV. E que hoje a gente não percebe que esse pouco tempo de imagem, pouco mais de 1 minuto,
é também utilizado como estratégia de captar a audiência nos chamados streams. Então, por exemplo, o que é um stream? O stream é aquilo que transmite dados em tempo real. Ele pode transmitir tanto na música, né, essas plataformas de música, como em vídeo. Então, a gente tem o Netflix, tem o Globoplay, que é nacional, tem o Prime, enfim, tem uma série de empresas que fazem uso do streaming e são também acervos digitais. O realizador ou a realizadora conseguir fazer com que quem ligou ali naquele filme fique um pouco mais de um minuto, a Netflix, por exemplo, já pode dizer assim, esse filme tem futuro aqui. Então, eu não sei se vocês começam a prestar atenção no quanto que as produções recentes, né, de uns talvez uns 5, 10 anos para cá, se utilizem tanto da abertura, da vinheta, com ritmo acelerado no início, antes de começar. Né? Antes de começar, para que isso segure ali a audiência. Porque são essas diversas temporalidades. Então, ler uma imagem, é necessário pensar que essa imagem ela não está restrita ao tempo presente. Então, quando eu falo de políticas do tempo também, eu dialogo aqui com um livro lançado recentemente por uma professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, que é Gisele Bielgman, em que ela fala de políticas da imagem, vigilância e resistência na danosfera. O quanto que há de... antes a gente falava de uma vigilância, né, do Estado. E o Estado, hoje, a gente fornece os dados para o Estado. Então, o tempo inteiro a gente fornece esses dados de vigilância, de acompanhamento de nosso cotidiano. Então, por exemplo, o fato de a gente simplesmente marcar, estou aqui, né? Fazer o check-in, ou aquilo que a gente já costuma comentar sobre os algoritmos, né? O quanto que você vê um vídeo e aquele vídeo, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de ver vídeo de bicho. Então, de cachorro e de gato, tem que ter que eu abro e eu vejo. Então, essa captação de comportamento, a gente que fornece hoje os dados para o Estado, ou nos aplicativos de banco, com as identificações faciais e tudo mais. Então, por isso que eu também ultimamente tenho pensado muito, ao falar de imagem, um conceito que é o fora de quadro. Então, mais do que o fora de campo, porque o que é um quadro, né? Você tem um filme, se a gente estiver aqui nessa transmissão do YouTube, talvez seja um plano aberto da mesa ou um plano fechado na minha fala, que eu estou falando nesse momento, depois um plano em vocês, tudo isso é enquadramento. E quando a gente fala em fora de campo, eu vou falar primeiro do conceito de fora de campo, para depois falar do fora de quadro. Quando a gente fala do fora de campo, geralmente o fora de campo é um conceito mais técnico e puramente, se é que é possível fazer isso, estético, quando você fala que algo não está no campo, algo não está no quadro. Quer dizer, eu estou aqui falando, por exemplo, Denise fala, e essa ação dela, do ato de falar, ou algo que ela faça, não aparece no quadro. Isso a gente fala de fora de campo. Mas o que eu gostaria de conversar com vocês aqui hoje é sobre o fora de quadro. O fora de quadro é mais do que o que não está enquadrado, o que não foi enquadrado. O fora de quadro é o porquê que não foi enquadrado, é quem enquadrou, quais procedimentos foram utilizados para que determinado quadro fosse realizado ou não. Então, por exemplo, tem uma imagem também que eu gosto bastante, já teve até um lugar como eu recorrer a ela, mas é porque eu acho que ela é bem simbólica, né? Para ilustrar essa fala sobre o fora de quadro, que eu não sei se essa imagem já está disponível no site de Grava Quilomba,
no momento em que ela faz a apresentação de si, da biografia, que eu não sei se ainda está lá, mas é uma imagem em que ela aparece Grada Quilomba, só retomando o intelectual, o artista, curadora agora da Bienal de São Paulo, né? Memórias da Plantação, dos livros mais, talvez, conhecidos de Grada Quilomba. Então, nessa imagem que ela fala de si, que ela se apresenta, a parte da biografia dela, ela aparece de perfil. Ela aparece de perfil no site que é dela, Grada Quilomba, ela está de perfil, e ela diz, e embaixo tem a legenda, aquela é Grada Quilomba, a escritora portuguesa. Então, a gente, ao ler a imagem, a legenda, mas por que o site é dela e ela usa esse pronome aquela? E aí a importância do fora de quadro. Por que aquela? E talvez um exercício aqui especulativo seja pensando em todas as questões raciais, talvez dificilmente ela seja vista como uma escritora, ainda mais uma escritora portuguesa. Então aquela é alguém que a vê, alguém que aponta e diz, olha lá, embora não pareça, aquela é uma escritora portuguesa. Então o fora de quadro tem a ver com isso. O fora de quadro ele não se limita à imagem. Por exemplo, aqui no Firminas em Fuga, que fizemos na penitenciária. Tivemos 2 momentos, 2 encontros para realizar e para produzir o Firminas em Fuga, com a equipe técnica formada por mulheres. Estive eu na direção, uma diretora de fotografia, uma mulher negra, uma técnica de som direto também negra, e a mesma diretora de fotografia fez a edição, que era Bruna Castro. Então, só retomando os nomes aqui, então, Bruna Castro na direção de fotografia e edição, Bruna Barros na captação de som direto e também na tradução e legendagem. E quando a gente pensa sobre essa equipe formada por mulheres, eu volto novamente ao conceito de fora de quadro, não significa somente uma benesse, uma preocupação com representatividade. É muito diferente um corpo negro, preto, de uma mulher segurando uma câmera dentro de um universo desse da penitenciária do que seria o corpo, por exemplo, de um homem branco. Eu me lembro uma vez, há muitos anos, aí eu falo quando eu era jovem, que eu fiz um documentário no Centro de Estudos e Ação Social, Mulheres do Cacau. Era um documentário sobre encomendas, sobre as atividades do Centro de Estudos e Ação Social, e naquela época fui eu, acompanhada de Luiz Carlos, um amigo também diretor, e que fazíamos tudo, né? Câmera, som, edição, e eu consegui captar uma imagem das mulheres, e no momento da edição, ele me pergunta, mas como é que você captou essa imagem? Eu disse, muito provavelmente porque o meu biotipo e a minha estatura são variáveis, né? São condicionantes próximas às dessas mulheres. Então, foi possível captar aquela imagem praticamente estando invisível naquele lugar. Então, por isso que ao pensar em leitura de imagem, essas políticas do tempo, elas têm que ser acessadas constantemente. E aí, voltando a Gisele Bielman, o que ela fala dessa captação dos dados pelas redes sociais, né, pela internet, chamada dadosfera, ela também traz um outro elemento, que é o elemento, por exemplo, de que a gente naturaliza modos de ver. Então, no Instagram. O Instagram tem filtros. E muitas vezes a gente aprende ou começa a achar que determinada imagem é a imagem, a qualidade da imagem, ou a imagem que deve ser vista a partir daqueles filtros do Instagram. Sem contar em formato. A gente hoje tem os aparelhos celulares e a maneira de fotografar muito a partir também do que as redes sociais, e no caso recente do Instagram, como que ele determina esse modo de ver. E é por isso que, se Léa tiver aí agora, Léa, fácil, um Shirley Card, por favor. Não é o de João Almeida, não. É o outro Shirley Card da mulher branca. Enquanto Léa procura, eu vou dar mais um exemplo de como que é possível também, já que a Gisele Bielman, ela fala
sobre resistência, né? A política da imagem assumindo enquanto resistência, eu lembro também bastante de um filme que é Salò, de Pier Paolo Pasolini, em que ele trabalha essa resistência de uma forma muito interessante. É um filme que trata das perversões sexuais dos nazistas e ele se utiliza de uma câmera extremamente... Eu vou usar uma expressão que a gente às vezes usa no senso comum, que é a imagem limpa, a imagem clara. É uma higienização da imagem, é uma câmera que não treme, é uma imagem com a fotografia, com uma luz muito clara. E Pasolini faz esse filme mostrando todas essas atrocidades, porque a gente geralmente tende a achar essa imagem como uma imagem bonita. E aí, no Steve Lecardi, grosso modo, explicando o que é isso, vocês vão ver a imagem de uma mulher branca e no entorno dessa imagem a paleta de cores. Então, durante muito tempo, muitos fotógrafos, e ainda alguns fotógrafos, se utilizam dessa paleta com essa mulher aí com uma tonalidade de ser o que mais poderia se ajustar a uma boa imagem. Então, na hora de ajustar ali a câmera, na hora de ajustar a paleta de cores, a tonalidade da pele, a pele que era tida como referencial é essa daí. Daí, eu vou usar uma palavra já cafona, mas é que vem à cabeça. Daí a genialidade de uma Ju Almeida. Você pode mostrar, por favor, Léo? Ju Almeida, para quem ainda não conhece, tem que conhecer uma diretora negra que eu tive a honra de trabalhar com Ju Almeida em 2020, um trabalho, uma produção para a Justiça Global, por ocasião de uma audiência que aconteceria na Corte Interamericana de Direitos sobre a explosão de uma fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus. E Ju Almeida fez a direção de fotografia, então eu tive esse prazer. E eu estou trazendo isso porque tem um fora de quadro muito importante nesse contato com o Ju Almeida. Que é isso que eu acho genial também, e vou falar desse Lecardi de Ju Almeida, genial dessa nova geração, que não é nem tão nova assim, porque ela já tem mais de 10 anos de trabalho, de produção, de experiência, com fotografia, com direção. Ela hoje é uma das diretoras, por exemplo, uma das diretoras de Vai na Fé, da Globo. Então, essa nova geração de cineastas, de mulheres negras, é uma geração que tem um domínio da técnica, um domínio do discurso, um poder de realização muito grande, mas tem esse fora de quadro, que, por exemplo, um fora de quadro aí nessa filmagem com o Ju Almeida. Estávamos com uma senhora que foi vítima da explosão da fábrica de fogos, ela nos dava um depoimento e, em determinado momento, ela ficou extremamente emocionada, revivendo as memórias. Ju Almeida imediatamente olha para mim e fala: pega uma água para ela. Então, isso é um fora de quadro. Isso interfere na imagem que vai ser registrada, que vai ser produzida. Isso não está fora da produção audiovisual, que é o que as pessoas tendem a achar que é tão somente o que está enquadrado. Não é. Então, Ju Almeida é uma dessas grandes cineastas negras, nascida aqui, e que ela traz um outro referencial para o ajuste de cor, o ajuste de imagem, que é, por exemplo, esse daí. Então, tudo isso é um fora de quadro. É você começar a questionar também, até que a desnaturalizar o tecnicismo, né? Então, dessa importância do fora de quadro. Quando a gente fala, e eu comecei trazendo aqui a imagem do cerco policial, enquanto uma imagem em que as pessoas querem crer que essa imagem ela é um registro que tem presente, mas não, ela é atravessada por outras temporalidades, porque quando uma imagem, né, quando é preciso realizar uma imagem, e eu estou sendo redundante aqui de retomar esse momento, de que fora de quadro importa o que vai ser captado, porque essas discursividades nos atravessam. E, para minha surpresa, eu começo a ficar também com algumas pessoas que me são muito importantes aqui nessa sala,
minha companheira Adriana e minha amiga Emily, com quem eu tive uma conversa ótima hoje. Eu disse: eu vou citar você lá. Eu vou citar você lá em Chaves, crítica de arte, doutorando em artes visuais. Eu não sei se vocês lembram, há algum tempo tinha um meme que circulava nas redes sociais, que eram os intelectuais vão à praia. E a gente viu imagens, né, de escritores intelectuais na praia. Então, numa conversa na praia com ele, ela me trouxe imagens da Bienal de São Paulo. Várias imagens da Bienal de São Paulo. E dentre as várias imagens e leituras críticas que Emily fez da Bienal de São Paulo, que eu daqui não vou trazer as leituras que ela fez, porque aí vocês aguardam os artigos de Emily, mas tem uma fala que ficou ecoando e disse: eu vou trazer isso, que isso tem a ver com fora de quadro. Ela falou: olha, se uma pessoa entra na Bienal, se ela, no mínimo, não tiver uma relação, uma leitura a partir das políticas afirmativas, por exemplo, ela não vai entender nada do que está acontecendo aqui. E Emily dizia da importância desse abraço, né? De quantos artistas, que alguns ela conhecia, outros não, e ela chegou lá na abertura da Bienal e abraçou muito esses artistas. E essa ocupação negra da Bienal. Por isso que, quando a gente fala de imagem, isso tem que ser ressaltado. Eu gostaria, Léo, que você mostrasse aqui, mostra um pouquinho quem é João Almeida, só para as pessoas também terem uma relação visual de João Almeida. Não sei se está dando para ver direito. E falar também. Pessoal, especialmente quando você mostrou o filme Ricardo, temos deputados que são. Eu fiz uma peça para mim dos tópicos para falar. Então, essa João Almeida, mostra, por favor, Léa, Chay Andrade. Antes, eu não sei se eu trouxe, se eu enviei para você o link de uma matéria da Folha de São Paulo. Você pode abrir, por favor, essa matéria da Folha. Essa é a Chay Andrade, gente, fotógrafa, multiartista, diretora de fotografia, diretora também, realizadora de audiovisual. Esses são alguns trabalhos de Chay Andrade. Chay Andrade hoje é uma das artistas da Verbo Galeria, ela também baiana, da Verbo Galeria, e essa é Chay Andrade. Vocês podem procurar na internet os trabalhos belíssimos de Chay. A Léa está passando bem rapidinho aqui, ligeiramente. Chay, antes de falar um pouco do que eu pensando sobre políticas do tempo com Chay, deixa eu Léa mostrar mais um pouquinho. Olha, por favor, mostra a matéria da Folha. Eu acho que tá. Mas eu posso ler também Tem a matéria da Cláudia? Não, é a da Folha. Mas não tem importância não, né? Eu leio aqui a manchete da Folha de São Paulo. Recentemente, um artigo agora, de final de agosto, por aí, a Folha de São Paulo publicou o seguinte: era uma foto de Chay, um trabalho de Chay, que ela também faz essa imagem de si junto com um outro artista. É uma foto que ela aparece de um lado, do outro lado, dividida na tela, assim, é outro artista. E embaixo tem a seguinte manchete: SP Arte, Rotas Brasileiras. SP Arte Rotas Brasileiras, que é o nome desse circuito de arte, dessa mostra, como a crítica de arte, começando com Emily, creme de la creme, né, que vai lá comprar as obras, e Chay está lá com as obras dela.
Então, esse evento, né, essa exibição, esse circuito, é por isso que está um singular aqui, então, SP Arte, Rodas Brasileiras, a placa, acho que esse verbo é bem interessante, a placa, o desejo do mercado por artistas não brancos. Então, essa é a manchete da Folha. E ao ler a matéria, a gente fica talvez procurando um pouco mais sobre aquela obra que aparece abrindo a matéria. E lá no finalzinho, a matéria diz assim: na galeria tal, há trabalhos de Fulano, Beltrano e Chay Andrade. Então, você sai, você lê, você não sabe quem é aquele artista, você só sabe que são artistas não brancos. Um amontoado, um monte, um bando, um grupo de artistas que não são brancos que estão aplacando um desejo de mercado por obras não eurocêntricas. A matéria tem um cuidado também de utilizar alguns conceitos. E eu acho que Chay, de tantas obras que Chay tem, mas particularmente um curta de 4 minutos, que foi exibido no Panorama Internacional de Cinema, dirigido por ela, chamado Assentamento. Além da beleza, da incrível beleza do curta, do filme de Chay Andrade, ela é isso que eu falei há pouco, né? Essa capacidade, assim como o João Almeida, essa genialidade de materializar com uma cuidade técnica muito grande um discurso, também um discurso de enfrentamento. E em Assentamento, nesse documentário, nesse curta de 4 minutos, essas políticas do tempo aparecem ali. O Fora de Quadro, ele está muito presente enquanto perspectiva de leitura de Assentamento. Por quê? E aí eu finalizo aqui minha fala. É um curta em que Chay faz ela parte de uma imagem de si, da primeira imagem dela, que ela tem enquanto registro dela de nascimento. E ela não tem o nome do pai na certidão de nascimento. E aí o que a Chay faz com essas políticas do tempo? As temporalidades atravessam, porque quem vai falar disso é a mãe de Chay. Então as vozes mulheres aqui, né, para fazer uma citação corrompida também, as vozes mulheres aparecem com muita contundência nesse filme de Chay Andrade. É a mãe, para não errar o nome da mãe de Chay, Leila Andrade de Jesus. Então a mãe de Chay, ela vai fazer essa leitura da imagem. E Chay não aparece o nome do pai, e não aparece a cor da pele na certidão de nascimento dela. É isso, gente. Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Bom, depois a gente vai conversar, né? Mas agora passar para a Luciana Aparecida. Eu já começo destruindo o cenário. Você quer? Não, eu fico aqui. Eu vou passar, mas eu fico aqui. Tudo bem? Tá aqui? Eu já comecei assim, derrubando o cenário. Tá ok, né? Aqui todo mundo me ouve. Deixa eu ver se consigo. É que a cadeira aqui atrás é curta, não cabe as pernas. Bom, eu queria tentar só levantar. Será que eu vou levantar um pouquinho? Ah, sim, aqui. Aí, pronto, que aí eu não preciso, senão eu vou ficar assim. Boa noite a todas as pessoas. É um prazer estar aqui na presença de todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Obrigada a Marcos Vinícius pelo convite para estar aqui no momento que é muito especial para mim, que é estar junto com Denise Carrascosa e Patrícia Freitas, que são duas mulheres
que eu admiro muitíssimo e que dizem e interferem diretamente na minha produção de arte, na minha produção de escrita. Então, a partir desse nosso coletivo, sou eu. Não é você, né? A gente não. Nosso coletivo. Então, Aperta aí para ver se Assim. eu acho que era uma cola e quando eu puxei no primeiro momento soltou. Bom, vamos lá. Eu queria dizer que a minha fala tem como base o agora. Então eu vou falar a partir das dinâmicas do acontecimento do agora. Que a partir desse lugar de escritora eu acho que é o que mais rende. O que nos inspira mais é o que está acontecendo exatamente agora. Então eu acho que é a partir daí que eu vou falar. Bom, e começo minha fala dizendo o seguinte: eu escrevo, eu sou escritora. E a primeira vez que eu disse isso, eu estava no pátio, que vocês viram no primeiro vídeo, e estava entre Denise Carrascosa e Patrícia Freitas. Eu nunca havia dito isso em público a ninguém. Isso deve ter sido em 2011, 2012, 2013. Não vou saber precisar o ano, mas já tem um certo tempo. E foi a primeira vez que, em público, eu disse que eu escrevia. Foi dentro do presídio feminino aqui de Salvador, nas oficinas de criação literária da professora Denise Carrascosa. E eu cheguei, nesse momento, mobilizada a partir de uma mobilização que eu vou nomear aqui como urgência ética, que aconteceu a partir de uma imagem que eu vi na TV em 2011. E aí eu escrevia, antes de dizer eu escrevia. Eu comecei a escrever aos 11 anos e vivi numa comunidade rural, Charco, que fica no Vale do Rio de Quiriçá, até os 20 anos de idade. E aí, eu nunca entendi a necessidade de dizer para as pessoas publicamente que eu escrevia. Mas eu entendi em 2011, quando eu vi essa mulher na TV, que eu vou contar a história dessa visão, o que isso aconteceu e o que isso desencadeou em mim, que me fez conhecer Denise e Patrícia, e que me fez assumir um lugar público de escrita, de autora. Eu já estava, em 2011, no 6º livro que eu escrevia, e ficava com esse livro em casa. Eu fazia a impressão primeiro, no começo, na origem de tudo, eu escrevi a caneta, na sequência datilografei, e em 2011 eu já estava fazendo esse livro impresso. E os livros ficavam na única edição, eu nunca mostrava a ninguém. Isso nunca foi para mim uma urgência, dizer para o mundo que eu escrevia. Não era uma demanda ali da minha vida. Mas um dia eu estava assistindo TV, era meio-dia, um programa que tinha como demanda hostilizar e colocar o corpo de mulheres negras em situações vexatórias de prisão. E assim que o programa começou, eu me levantei, a televisão não tinha controle, era manual, aí eu levantei para desligar a TV. Era meu 2º ano residindo em Salvador, né? Como eu disse, não sou daqui. Aí, quando eu cheguei, estava chegando perto da TV, o quadro, para fazer referência à fala de Patrícia, o que eu vi ali naquele quadrado da TV era uma mesa, uma mulher negra atrás da mesa, e na mesa tinha dinheiro, drogas e armas. E o repórter estava com o microfone assim na mão para que essa mulher falasse, dizendo a ela, ele perguntou: você não tem vergonha de trabalhar no tráfico? Aí ela respondeu: você tem vergonha de me fazer essa pergunta? Porque você é repórter, é o seu trabalho, não é esse trabalhar. Aí ele ficou sem saber o que fazer, ele não esperava aquela resposta. Aí ele perguntou assim: mas e os filhos que você vicia nas famílias da sociedade brasileira? Ela disse: quem vicia não sou eu, né? A droga que está viciando. Aí as pessoas começaram a rir na entrevista e o repórter que estava no presencial perdeu a mão. Eu já estava presa, porque como a Patrícia explicou tudo aí tecnicamente para vocês, nesses primeiros segundos já estava captada, eu já estava ali presa, eu não ia mais desligar a TV. E aí o repórter que estava no estúdio tomou a fala e disse assim: mas e os seus filhos? Quem vai cuidar deles? Aí ela disse: você está tão preocupado com os meus filhos, podia pegar meus filhos.
Então, foi uma sequência de respostas rápidas, aquilo ficou parecendo um texto ensaiado extraordinariamente, porque não é o que se espera desses textos. E o momento ápice foi quando ele perguntou assim, mas você é mesmo o quê? E ela responde, eu sou escritora. Então, naquele momento, eu fiquei muito impactada, e aí o que a gente pode chamar como um instante poético pode ter se dado comigo ali naquele momento, e eu vi aquela mulher como um lugar máximo de liberdade, de força e de coragem, que eu não ocupava, que eu não assumia publicamente esse lugar de escrevo. Aí todo mundo deu muita risada, foi uma grande chacota, e entre os risos, um repórter perguntou assim, você escreve o quê? Ela disse letras de música, e as pessoas riram mais e disseram assim, e você, Chiclete com Banana já publicou, já gravou alguma música sua? Ela disse assim, não gravaram ainda, mas podem gravar. E aí, a partir daquele momento, eu não consegui mais seguir a vida normal, sem fazer uma reflexão, sem parar para refletir aquilo que tinha acontecido. Eu, como uma mulher viva do meu próprio tempo, parei aquilo e naquele momento fui fisgada por aquele instante de realidade de urgência. A fala que aquela mulher fez, ela me impõe uma necessidade de responder ao meu tempo. De dizer assim, se existem demandas no meu tempo, porque eu não posso estar atenta a isso. Nesse momento eu decidi estar atenta. E, obviamente, nada é rápido. Não foi ali que eu quis dizer para o mundo que eu escrevia, não quis. Mas, a partir dali, eu quis escrever mais ainda e comecei a escrever uma novela que se chama Florim, que tem como personagem uma mulher que trabalha no tráfico e é escritora, é poeta e tem um grande desejo de ser reconhecida na sociedade como poeta. E aí, um dia, dialogando com uma amiga em Salvador, ela disse, você precisa conhecer Denise Carrascosa. Isso foi, enfim, há 10, 11, 12 anos atrás, e aí eu fui conhecer e disse a Denise que tinha já um trabalho anterior, eu vim de uma comunidade rural, como disse, que tinha um grupo ligado ao MST que fazia atividades com prisionais, um grupo ligado a uma pastoral que se chamava Pastoral Carcerária. Aí falei isso, a Denise disse que estava escrevendo um livro desse sentido e que queria desenvolver, enfim, contei essa história, desse meu desejo de acionar um movimento e uma urgência ética no mundo, de algum modo, e que se eu podia acompanhá-la nas oficinas que ela realizava uma vez por semana no Presídio Feminino de Salvador. Ela disse assim, ela me olhou de cima a baixo e disse, não sou eu, né, que decido isso, as mulheres lá que vão dizer se você pode ficar lá ou não, se você pode nos acompanhar ou não. Aí eu fui. E aí, nesse pátio, era intervalo, um barulho enorme nesse dia. E foi a primeira vez que eu estava com elas, com Patrícia, com Denise e com a turma daquele ano. E aí eu contei. E aí, obviamente, eu precisava contar para essas mulheres que eu escrevia. E foi aí o meu primeiro momento. Foi a minha primeira vez que eu disse, eu escrevo, eu sou escritora. E enfim, isso já vão 10 anos que nós nos acompanhamos diariamente e vários livros surgiram a partir daí. E o meu processo de autoafirmação pública como escritora se deu, eu acho que 5, 6, 7 anos depois. Eu segui produzindo esses livros individuais e dava vários deles, dei a Denise, da Mônica Exemplar, dava e depois tomava e dizia, me dei de volta, eu não quero mais escrever com você. E só em 2017 eu publiquei meu primeiro livro e esse Florim só publiquei em 2020, agora no processo da pandemia. Foi um livro que foi publicado acho que em 2021. Bom, eu vou ler um trecho, para não me alongar muito, eu vou ler um trecho do livro, porque eu acho que o que melhor pode falar é o que eu escrevo. Então eu vou ler um pequeno trecho desse livro e na sequência dos outros que eu escrevo também. Há que se dizer uma coisa. Eu assino algumas dos meus trabalhos com o nome Ruth do Caso. E esse trabalho diz respeito a um diálogo com processos de liberdade, acionamentos éticos e estéticos de liberdade. Ruth é o primeiro nome de minha mãe, de minha avó materna, e diz respeito a várias outras mulheres na sociedade brasileira. É um movimento que se conecta com o movimento de liberdade de mulheres afro-americanas e indígenas no continente americano, mulheres que passaram por diversos processos de aprisionamento e que estiveram algumas em situação presas pelo escravismo.
e que repensam ou produzem arte, produzem intelectualidade a partir do seu renomeamento. Quem escreve e diz sobre isso é Bell Hooks. O nome dessa teórica afro-americana, Bell Hooks, é uma referência também ao nome materno. O meu também é uma referência ao nome materno. Do caso é uma invenção, não é uma criação. É escritor é essa coisa, né, que a gente confia e não confia. Que é do caso, é como se fosse do caso, Ruth do caso, dos casos. Quais casos? Dos casos de escravismo, dos casos de opressão, dos casos de machismo na sociedade brasileira. Então, tudo que eu assino com esse nome, Ruth do Caso, dizem respeito a esse tema. Eu pensei isso como projeto estético. Pensei, vou publicar livros que dialogam sobre esse tema e vou assinar com esse nome. E eu não fiz isso para me esconder, para que eu não aparecesse na sociedade. Eu fiz isso para que o tema aparecesse. Porque pensar o lugar de autoria é um lugar também de que existem várias complexidades, né? Naquele momento, quando eu estava realizando esse trabalho, o que me interessa não é que o meu nome apareça na capa do livro a partir de um lugar de definição, de afirmação de uma identidade, enfim, são várias questões. Então, esse livro é parte desse projeto, do projeto Ruth do Caso, que é um projeto. O capítulo que eu vou ler um trecho se chama Prisão. É um trecho bem pequeno que vou ler. Hoje à tarde, a prezada trouxe notícia de liberdade para 2 presas. Da cela, gritei como se fosse livre. Me colei à grade e gritei. Gritava como se gozasse, como se morresse, como se tivesse matado, como se tivesse ouvido meu nome ser chamado para a rua. Gritei até ficar sem fala, até esmorecer meu corpo. Fui escorrendo na grade. Estava presa, estava só. Estava trancada. Não era meu nome que corria mundo, que abandonava aquela espuma azeda de lixo e febre. Vai, Dita, ser sozinha na vida é sempre a voz que me alarma. Quis gritar palavra, quis gritar solidão, mas gritava coisa nenhuma de regra. Gritava coisa nenhuma de língua. Qualquer mulher estrangeira, quem sabe, me entenderia. Todas as vozes que comemoram liberdade alheia me entenderão. Eu gritei, gritei, gritei. E mais eu gritava, mais meu útero doía. Doía por meu nascimento impróprio, meu corpo derretia. Eu, agora, deitada, afogada e expulsa. Gente, é mentira. Navio é transporte de acabamento e tráfico. Bom, esse então é o trecho desse livro, Florim, que está nesse capítulo Prisão. E vou falar com brevidade só de mais outro trabalho que se chama Joana Mina, porque a partir daí, na sequência desses anos que se seguiram, eu comecei a pensar muito o que Patrícia disse em algum momento sobre como algumas imagens se reconectam com o pós-abolição ou com o Brasil do século XIX. Então, eu comecei a pesquisar processos crimes do Brasil do século XIX e testamentos de mulheres que estiveram em situação de escravismo no XIX. Vou tentar falar rápido. Aí fiz uma pesquisa em documentos. Então, eu pegava o processo crime dessas mulheres e lia o que estava... Pegava partes do processo e usava para a criação do texto. E eu lia também testamentos. Um dos testamentos é de uma mulher que se chama Joana Mina. Essa mulher, ela foi sequestrada na Costa da Mina, arrastada para o Brasil. No Brasil, sofre um processo de escravismo na região da Bahia e conquista a liberdade, compra sua carta de alforria e declara esse trajeto, escreve na cidade de Recife o seu testamento,
se afirmando como uma mulher vendedora de tecidos. E aí eu escrevo uma dramaturgia que tem como personagem principal essa mulher e vários outros. Por exemplo, um outro é o processo crime de uma mulher indígena da região de Itu, que nasce liberta e é escravizada. Essa mulher solicita em 1755, no documento, no testamento, ela solicita que o nome dela, que ela seja chamada de Francisca Poderosa. Quando eu li esse nome, obviamente, eu fiquei besta. Porque a gente é tudo besta, a gente não sabe nada, eu fiquei besta. Porque a gente acha que o quê? Que estamos inaugurando coisa, não está inaugurando nada. Século lá, não sei que lá, esse século aí, vamos fazer a conta, 17. E a mulher dizendo que meu nome me chame de Francisca Poderosa. Então eu digo, vou trazer essa também, e fui recolhendo esses perfis, enfim. Aí, tô só trazendo, né, pequenos excertos dos livros, só para dizer como a presença dessas mulheres na minha vida, enfim, rendeu. Então, Marcos, muito obrigada por esse momento, para declarar amor, para dizer a Denise e a Patrícia que o meu estar viva diz respeito a um processo coletivo. Eu estou viva por um processo coletivo de escolhas. Mulheres escolheram o tempo inteiro, foram escolheram vida, escolheram acionamentos. É revolucionário ser apoiada por outras mulheres. É o ápice, é a grande revolução. Bom, e aí, na dramaturgia, eu juntei dois nomes, duas pessoas que pesquisei, Francisca Poderosa, com outra mulher que se chamava Bárbara, que nasceu de pais africanos da região, da Costa da Mina também, na cidade de Aracaju. Enfim, não vou contar a história dela porque são vários enredos, mas só para dizer que o nome na dramaturgia não ficou Francisca Poderosa, ficou Bárbara Poderosa, que é a junção de duas pessoas reais. Obviamente, eu não sou historiadora, eu não tenho responsabilidade. O meu texto é um texto de criação literária. Então, o documento histórico, o processo crime, serviu para inspiração, né? Eu não sou jurista nem historiadora. Então, o meu interesse no documento é o que aquilo pode render de criação. Então, é uma dramaturgia. O texto que eu vou ler é uma fala da personagem Bárbara Poderosa. Ela diz assim: quem mandou matar toda mulher que fala, me respeitem. Eu vos digo, as mortes são tantas. Eu vos digo, as prisões são tantas. Eu vos digo, isso aqui é mesmo teatro? E eu queria lhes cantar uma canção de amor, se houvesse tempo. Mas cadê? Cadê uma canção de amor? Cadê quem mandou matar toda mulher que fala? Me respeitem. Bárbara Poderosa começa a falar como uma apresentadora de documentário. O tempo é de vida. E a africana Joana Mina, nesse momento, foco de luz em Joana Mina, que fica de pé com o pano posto. Agora, a mulher liberta, na vila de Santo Antônio de Recife, caminha pela capitania de Pernambuco para registrar seu testamento. O documento de posses da liberta, Joana Mina, foi documentado por J. Chaves Ferrão Acupe. Joana Mina deixou ali, pormenorizado, tudo que lhe pertencia e o que desejava que fosse feito com seus bens após sua morte. E dali partiu para a capitania das Minas Gerais, sua última viagem. Naquele dia, Joana Mina toma fala na peça e diz: naquele dia de minha saída na cidade da Bahia, 7 meses depois de meu tempo de morte e vida, e ainda antes de caminhar para as capitanias de Pernambuco, vi que aquela mudança que atravessava o Largo de Santana de Boa Morte era dela, Diana, meu amor. Bom, esse texto, ele trabalha também com o processo crime de outra mulher que se chama Ana, que abre um processo crime de divórcio no Recôncavo da Bahia no século XIX. E aí o texto, então, vai dizer de um relacionamento panafetivo entre essas três personagens e mais um homem que a escraviza. E
E por fim, já para fechar, eu queria só pedir, por gentileza, que mostrassem uma imagem que aí, para concluir, um último trabalho que está nesse diálogo com o que nós fazemos no Corpos Indóceis e Mentes Livres também, porque tudo está muito conectado, tudo diz respeito a esse movimento de vida. Essa imagem é uma imagem de um fotógrafo que se chama Marques Ferrez, e ele fez essa fotografia aqui na Bahia, no final do século XIX. É uma fotografia que foi encomendada. A ideia era a teoria do embranquecimento, né? Se organizava no Brasil, naquele quase pós-escravidão, ainda era meados do século XIX. E um grupo político, intelectuais, médicos, vários segmentos sociais se organizaram para planejar a teoria do embranquecimento. E um desses planos dizia respeito a fotografar pessoas negras escravizadas para forjar uma cena de que o escravismo no Brasil foi leve, foi de boa. E aí eu trabalhei então com essa imagem que o fotógrafo no 19 titulou essa imagem como Mulher Negra na Bahia. E aí, agora, eu fiz, esse texto foi publicado em 2022, e eu fiz uma pesquisa com a língua ronga, que se fala em Maputo, enfim, a partir dessa pesquisa, eu cheguei na palavra macala, que quer dizer brasa acesa, que se pode segurar na mão, ou que se pode fazer referência a uma pessoa negra de pele retinta. Então, eu olhei essa imagem e eu pensei que essa mulher dessa imagem, ela tem alguma coisa na mão. O punho dela está cerrado. De algum jeito, ela escapa à imagem. É uma imagem de estúdio, como eu disse, essa roupa. Nada simples, não é tudo complexo. Já existem estudos que mostram que as joias dizem respeito a lugares, a grupos étnicos, enfim, de onde essa mulher pertence. Mas aí eu pensei na imagem, aí a imagem, pronto. Aí eu vou pedir, se puder, a luz também, por gentileza. Aí eu vou ler também um trecho dessa plaquete. Ela é dividida em 11 sessões, e o processo de criação que tem por trás desse texto é a ideia de que essa mulher, ela foi sequestrada ainda no seu nascimento, quando era criança. Então, ela não se despediu da mãe. Então, Macala também, para além de ser ela segurando uma brasa acesa na mão, é também o processo dela escrevendo uma carta. Eu não vou ler integralmente, eu vou ler só pequenos trechos. Essa parte de que é uma carta que ela está escrevendo para a mãe é só no final. O que acontece é que vou tentar ligar essa lanterna aqui. Bom, aí vocês podem olhar a imagem. Meu tempo é uma serpente de pano que nunca envelhece, mas que é muito antiga. Macala é carvão aceso que descanso em tuas mãos. Segura. Minha imagem é geografia das nossas memórias. Lá, luz plana sobre o Índico. Aqui, teu silêncio. Nessa foto da Bahia, meu olhar macambúzio, meu punho cerrado, onde guardo a macala em brasa que te ofereço. Segura. Na travessia, o silêncio tem cheiro de sal e inaugura fendas. Meus olhos são 2 búzios de carne. Dentro deles, guarda a serpente de pano, flores roxas de seringueira e a iluminação d'águas da África Oriental. Macala é o mineral da minha língua, onde apoio minha força, guardo saudade entre meus anéis, sustento a fé no volume de minha saia, nos símbolos do meu balangandã. Machados de ferro de esculpir coragem gritam aos meus ouvidos. Ergue a cabeça do sobrado, no dia do meu nascimento, vejo a luz plana sobre o Índico e sou feliz. Não estou nesse estúdio de fotografia, estou antes dessa tua cartografia de nação.
A iluminação que gravou essa imagem minha, que teu silêncio admira, não é minha saudade. São nossas fendas, e ai, como dói. Estendo meu punho cerrado e coloco em tua mão a macala acesa. Segura, não grita agora. Segura, façamos silêncio. Teu silêncio tem cheiro de sal. Deixa agora alastrar por tua mão a minha ferida. Um silêncio meu e teu. Deixa, escuta, não grita. Segura a macala, façamos silêncio. Tua mão dói com essa brasa acesa? Quer gritar agora? Mas espera, vem cá, deixa. Não grita, façamos silêncio. O teu silêncio, lembra? É teu o silêncio. Deixa, escuta, fenda. Te falo baixinho, cala a boca, porque esse silêncio conjugado agora, junto à minha imagem, quiçá, frature teu ouvido. Escuta. Bom, muito obrigada. É isso, são esses trechinhos. Obrigado, Luciana. Bom, agora esse cara as coisas. Veja se você tá bom. Acho que aqui tá bom. Eu queria pedir licença aos invisíveis, aos que vieram antes, aos que aqui estão e aos que ainda virão. Eu queria pedir licença às nossas ancestrais. Eu quero pedir licença às mulheres negras que nunca compuseram o quadro das acadêmicas de letras da Bahia. Eu quero pedir licença a Jovina Souza, escritora nossa, que aqui está. Eu agradeço o convite da Academia de Letras da Bahia, na figura do professor, poeta, escritor, Marcos Vinícius Rodrigues, um amigo, e elogio a iniciativa da academia, deixa eu tentar falar assim, que vem trazendo esse ciclo arte-pensamento e que vem trazendo ocupações que, na verdade, reatualizam territórios de pensamento nesse espaço em que a gente está. Então, são inseminações que são circulares no tempo, porque já existem e reemergem com essa iniciativa de vocês. Então, eu agradeço de forma amorosa e muito intensiva a possibilidade de estar nesse espaço com Luciane Aparecida e Patrícia Freitas. São grandes amigas, grandes irmãs, grandes inspiradoras, e a nossa amizade excede, certamente, os 10, 11, 12, 13, 100, 120, 200, 500, 600 anos, 1000 anos em que nós nos conhecemos. Então, eu vou falar um pouco a partir do que elas falaram, porque eu disse a elas, eu não tive tempo de preparar minha fala, mas eu estou num lugar seguro, porque elas já falaram por mim. Tudo que eu vou falar aqui é excesso e suplemento. Você quer trocar para um segura? Eu não sei, também. Porque isso, eu acho que quando eu tentei consertar... Aqui, pronto. Ah, melhor. Era para ter feito isso, inclusive. Acabou. Olha, a gente está falando de um projeto de nação colonial. É um projeto de nação colonial. Esse projeto de nação colonial, ele precisa eleger um inimigo público. O próprio sistema de constituição da nacionalidade, num sentido moderno, ele só se conclui pela eleição do inimigo público. Ele é a base da nação. Não há como se falar ou se viver em nação, que é como o planeta vive hoje, em nações modernas, eurocoloniais, sem se falar na eleição de um inimigo público. Obviamente que essa é a forma moderna que se dá. Porque se a gente
vai um pouquinho mais para trás, pouco tempo, séculos, a gente vai encontrar a figura do monstro. Isso é uma mitologia que se chama grego antigo, né? Mas esse inimigo público, ele precisa estar com memória, com história e com imagem para a constituição dessa nação. E ele só pode se sustentar e ser inseminado no inconsciente político da nação a partir de alguns afetos coloniais que são básicos. Há 2 afetos coloniais que são básicos e que constituem o inconsciente político da nação e, portanto, constituem as matrizes subjetivas que organizam as pessoas que precisam conviver em uma nação. O medo e a esperança. São 2 afetos coloniais básicos. O medo precisa ser o medo do inimigo. A esperança do extermínio do inimigo. São 2 condições básicas para nós vivermos em sociedade. Tudo mais se organiza em torno desses pilares fundantes da nação. A história, o sistema jurídico, o sistema moral, as instituições educacionais, as arquiteturas urbanas, as políticas. E se a gente falar aqui das políticas de insegurança pública, a gente entende exatamente como é que esse inconsciente político da nação arquiteta a existência eterna desse inimigo público que se deve temer e que se deve ter a esperança de que um dia ele será eliminado. Pensem em todas as nações modernas que vocês conhecem. Se alguém aqui, ou daqui a 10 anos, 20 anos, me disser uma que não se estruture dessa forma, a gente ainda tem alguma esperança de um outro modelo contemporâneo dessa saída política. Eu vou dar uma respirada aqui e agradecer a presença de estudantes dos cursos de letras. Eu estava conversando hoje no caminho, Evelyn, com a professora Luciana e com a professora Patrícia, e dizendo, Evelyn, uma estudante de graduação lá no Instituto de Letras, me disse que ia dormir hoje em Salvador para nos assistir. Se só tiver Evelyn ali, Evelyn já, para nós, faz o significado dessa reunião, desse encontro. E isso se estende a todas as pessoas que tiraram seu tempo, a professora, que foi mencionada, a nossa colega Emily, a nossa colega companheira amiga também, né, que está ali, a Adriana, que é uma das responsáveis por esse crime que a gente cometeu, e Patrícia Freitas, viu? Meninas em Fuga, a Germana, todas as pessoas cujos nomes eu não citei, por favor, vocês ficam citadas. Estamos numa reunião, não é, que se amplifica através das redes sociais, mas que aqui também ganha outro sentido e outros quadros. Bom, voltando, a história é para a gente volta, a gente para, a gente faz um gol e a gente volta, respira e volta. Eu queria também agradecer muito a dona Valmira, porque a dona Valmira nos serviu água. Eu queria muito que a senhora estivesse aqui com a gente, dona Valmir, que alguém pudesse servir água também. Porque sem água nada se começa. Então, dona Valmir propiciou o início desse nosso encontro. Sem água, nada existe. E sem nós, nada existe. A história social da escravidão no Brasil nos mostra, para voltar àquela história que a gente estava contando do inimigo público, que toda a arquitetura da nação brasileira foi desenhada com a eleição da população negra e da população indígena como inimiga pública. E eu vou me apoiar na companheira Lélia Gonzalez, nossa ancestral, para dizer que a população afro-indígena do país, portanto, para infinizar essas populações, num encontro que é trágico, que é um encontro da eleição dessas comunidades como inimiga pública da nação brasileira, mas também um encontro amoroso e fértil, que é um encontro que vai ser propiciado dessa cultura que a gente pode vir a chamar de afro-indígena. Bom, se essa população é a inimiga pública da nação brasileira, a gente precisa pensar: que eleição é essa? Que processo de eleição é esse? Porque é um processo contínuo, meticuloso, histórico, incessante e
bastante complexo, né? Porque ele é secular, mas também porque ele é fundamentado na intersecção de poderes institucionais que fundam a nação. Então, um dos poderes institucionais é o poder jurídico. Marcos falou aqui, né, no início, alguns de nós aqui, temos essa formação jurídica, não é? Fizemos essa passagem por algumas faculdades de Direito, no meu caso, no caso de Patrícia, a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E essa instituição jurídica, como poder constitutivo da nação moderna, nós sabemos, não é? Tantas e tantos pesquisadores da criminologia crítica já nos mostraram que essa instituição criminalizou as práticas negras, as práticas culturais, políticas, sociais, de organização socioeconômica, tanto negras quanto indígenas. Então, vou dar um exemplo que é muito corrente, que é o exemplo da roda de capoeira. Né? Vou dar outro exemplo muito corrente, que é o exemplo da roda de candomblé. Foram práticas sociais criminalizadas pelos códigos penais, inclusive pelo código do pós-abolição. Obviamente, pessoas negras, entre aspas, livres, não poderiam circular produzindo cultura política, produzindo corpos em liberdade, de forma desvigiada. Né? E se a gente pensar, são rodas. A capoeira se faz em roda, o candomblé se faz em roda. O que está se criminalizando não é tanto a formação cultural, mas é principalmente a gnose, o fundamento gnosiológico de existência de populações africanas em território colonial, que é o território brasileiro. Não se faz nada das populações indígenas, das populações negras sem roda. A gente não está falando de círculo, a gente está falando de roda. Por quê? O círculo em espiral é um movimento incessante que a cada rodada regira o mundo, reinventa o mundo. Isso foi criminalizado. Então, observe como você tem a incidência de uma instituição constitutiva da nação, que é a instituição do sistema jurídico, do sistema de justiça, em toda a sua amplitude, não é? Que propicia um epistemicídio, não é? Que não é só simbólico, é da capacidade de existência humana, real, histórica, ancestral de populações afro-indígenas no Brasil. Um outro sistema institucional fundante da nação, já foi citado aqui também, é o racismo científico. A ciência, o conhecimento, o saber, que vai ter impactos diretos no sistema educacional do país, naquilo que se ensina, nos currículos, em como se constituem as políticas educacionais. Então, nós temos aí um outro pilar de instituição da nossa nacionalidade que produz epistemicídio das populações afro-indígenas e criminalização dos seus saberes. Tudo é feitiço, né? Uma outra instituição fundamental na fundação da nação tem a ver com a moralidade. Um dos pilares da fundação da nação brasileira é uma moralidade que nós sabemos cristã, né? Que depois vai se multiplicando inicialmente cristã católica, de extração católica. Bom, nessa instituição que tem efeitos longevos e inseminadores no inconsciente político da nação, eu quero fazer o destaque do sentido de penitência, punição, culpa. Isso funda a nação brasileira, o nosso sentido de identidade nacional. A penitência, a culpa, a punição está na base da constituição moral do nosso inconsciente político. Então não há como se pensar sociedade nacional, e aí falando do Brasil, cristianizada colonialmente, mas falando especificamente do Brasil, sem se pensar penitência. Então, essa é uma instituição que ela é bastante... Ela não precisa necessariamente de igreja, de prédio, para se organizar. Ela se organiza de forma bastante irradiada através dos corpos, não é? E dos inconscientes subjetivos, inclusive individuais, no seu manejo, né? De linguagem, etc. Um outro poder que também institui a nação é o poder do simbólico nas representações culturais. Então, se a gente pensar, vocês viram aqui duas poderosas falas de
de Patrícia Freitas e de Luciane Aparecida sobre palavra e imagem, a partir, né, das formações estéticas e éticas da palavra e da imagem. Né? Palavra e imagem são ferramentas fundamentais na constituição de um imaginário que nos organiza como sociedade, que partilha sentidos, né? E esse imaginário ele vai propiciar uma série de demandas de controle. Patrícia Freitas começa a fala dela falando de imagem de ser. Luciane Aparecida insemina toda a sua fala nos mostrando a imagem de Macala. Né? Essas imagens de cerco de que falam Patrícia e Luciane são índices dessas formações imaginárias que subrogam ao corpo da população negra e da população indígena a culpa da violência da instituição do Estado Nacional. É preciso, e eu estou aqui conversando com Toni Morrison, no ensaio, não está traduzido ainda em português, em inglês, Playing in the Dark, jogando no escuro. É preciso subrogar ao corpo de uma certa comunidade excluída da nação as suas violências. Portanto, os jogos de representação, de imagem, palavra, são jogos de subrogação. A instituição prisional é uma das instituições mais visíveis, mais materiais, em que esses jogos de subrogação acontecem cotidianamente há alguns séculos no Brasil. É uma forma moderna de exercício do poder de punir, do poder de subrogar aos corpos vulnerabilizados, violados, violentados, a quem se destina o epistemicídio, o genocídio, o extermínio e a designação de inimigo é o modo de puni-los e, ao mesmo tempo, entregar nas mãos desses corpos a substituição de uma perversão, de um desejo mesmo sádico, que é de punir o outro e ver o outro sofrer para que a sua culpa seja expurgada. Isso está na constituição do nosso inconsciente político. Essa forma de moralidade perversa. Né? Então, a prisão é uma das formas modernas mais visíveis dessa dinâmica violenta da nação. Bom, dentro do direito penal, nós sabemos que de inspiração romana, latina, né, e, obviamente, modernizada nos direitos penais italiano, ibérico, espanhol, português, etc., nós temos a inspiração para os nossos códigos penais. Mais do que para os códigos, para os processos de exegese, né, de interpretação, para os processos de aplicação da norma, para a constituição do formato do sistema de justiça. Não? E ali, se a gente pensar epistemologicamente a formação do direito penal no Brasil, a gente vai ver que todo o procedimento acontece por individuação das penas. Então, a própria noção de crime, ela é uma noção que vai passar necessariamente pela individuação da responsabilidade penal. A responsabilidade ela é individual. Então, isso é bastante coerente com a eleição do inimigo público. Você precisa eleger um indivíduo, portanto, um grupo de indivíduos, a partir de uma comunidade selecionada, para expurgar a culpa da violência colonial da nação, e o Código Penal é uma ferramenta de fazer isso. E o sistema de justiça que aplica as normas penais materializa, executa, não é? Organiza a máquina da punibilidade desse inimigo público, que precisa ser perversamente, sadicamente morto, torturado, estuprado e controlado, vigiado, de forma violenta. É o que a gente está vendo em Salvador há muito tempo.
Quando essas notícias chegam ao noticiário, né, chegam a nós de forma mais imediata e já não há uma contenção do noticiamento, né? Porque vejam, todo esse noticiamento, Luciane, vejam a cena de emergência do seu desejo de compreender quem era essa mulher artista que estava sendo presa. É uma notícia. As imagens de controle em torno das populações, de quem nós devemos sentir que precisamos nos afastar porque são nossas inimigas, mesmo que sejam nós mesmos, né? Mesmo que seja no nosso próprio bairro, né? Na nossa própria família, elas têm todo um imaginário em torno dos seus corpos controlado. E esses noticiamentos, nesses programas especificamente, que trabalham com o populismo penal, bastante articulados com a necessidade de manutenção do poder político-partidária, seja a esquerda ou a direita, para nós hoje já não tem diferença. É uma forma, não é, que vai fazer esse sistema simbólico de contenção e convencimento da sociedade. Nós precisamos estar convencidos. E esse convencimento, ele precisa acontecer sistematicamente, ininterruptamente e convincentemente. Então, é muito poderoso que nós tenhamos diariamente as imagens acontecendo, não é? Sem espaço, sem tempo, com alguns liames sintáticos entre uma imagem de controle e outra, não é? Bastante estrategicamente pensados. Patrícia nos deu hoje excelentes ensaios em como isso já tem uma história e vem sendo feito pela publicidade, pela propaganda, dinamizando esse inconsciente político da culpa. Nesse espectro de questões, eu gostaria de sinalizar que o corpo da mulher negra é o corpo mais violado nesse processo. É a ponta, o corpo da mulher negra é a ponta mais frágil desse processo. Vou rememorar uma fala da Toni Morrison e uma da Conceição Evaristo. Uma fala de Toni Morrison em torno desse aspecto. O primeiro romance que ela escreve, que é O Olho Mais Azul, ela vai dizer do processo criativo que ela estava ali naquele turbilhão de movimentação em torno dos movimentos pelos direitos civis, por libertação do povo negro nos Estados Unidos, do próprio feminismo negro que emergia com força, e ela vai dizer que no meio daquilo tudo, ela via uma pequena pontinha muito frágil, e que o problema, a questão da violência fundante de todo aquele processo não seria resolvido com palavras de ordem. O negro é bonito, as pessoas negras são bonitas, o punho cerrado para cima, tudo muito necessário, mas insuficiente. E ela vai dizer, eu precisava entender por que uma amiga minha da escola, uma menina negra de pele extremamente escura, a gente costuma chamar aqui de retinta, uma menina preta, linda, por que ela dizia que queria ter um olho mais azul? E ela me dizia, você acredita em Deus? E eu dizia a ela, sim, acredito. Toni Morrison respondia para a amiga, tem indícios sérios de que Deus existe. E a menina dizia, já tenho provas de que ele não existe. Porque todos os dias da minha vida eu pedi a ele olhos azuis e ele nunca me deu. Então, a Toni Morrison vai dizer, eu escrevi o romance O Olho Mais Azul para entender a profunda dor de uma linda criança que achava que por ter um traço no signo da branquitude, ela teria uma dádiva divina e seria salva. E ela vai, então, romanescamente, desdobrando uma narrativa de enlouquecimento de uma criança negra pobre. E a violação desse corpo pelo estupro e a violação da sua fé na própria humanidade, ou num plano ainda mais alto do que a humanidade, porque ela não tinha acesso a um traço da branquitude.
Conceição Evaristo, ao criar o conceito de escrevivência, diz: estou me inspirando na mãe preta. Isso é lá na década de 90, tá? Conceição Evaristo já trabalha com esse conceito lá desde a dissertação de mestrado, tese de doutorado, e 30 anos depois se descobre o conceito de escrevivência. Depois de muitas negativas das editoras, inclusive, de publicarem a obra de Conceição Evaristo, preciso registrar. Conceição Evaristo diz: eu queria entender essa figura de controle da mãe preta. Quem é a mãe preta? Quem é essa mulher? Será que é essa mulher que está nos filmes de Hollywood como a mãe? Ou nas novelas da Globo, como aquelas mulheres de formas arredondadas, às vezes até mais velhas, sem família, estéreis, que não têm direito a ter a própria maternidade, os próprios filhos, mas que estão o tempo inteiro a serviço da casa grande, a serviço dos filhos dos outros, a serviço do patrão, a serviço da senhora. Vou cruzar com Leda Maria Martins, que vai dizer: será que essa mãe preta funcionava dessa forma como ela é representada nas novelas da Globo, nos romances brasileiros, haja vista Luiz de Azevedo, por exemplo, e no cinema, e nas músicas de sambistas, por exemplo? Leda Maria Martins vai dizer: será que essa mulher negra da fotografia, Luciane nos pergunta, não está segurando uma brasa nas mãos? Uma cala? Segura. Conceição Evaristo vai nos dizer que a mãe preta que escrevive canta para um menino branco, lá o herdeiro que futuramente vai reescravizar o seu povo. Boi, 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 boi da cara preta, pegue esse menino que tem medo de careta. A canção da mãe preta não é para ninar os meninos da casa grande, é para acordá-los dos seus sonos injustos. Ela precisa fingir, dissimular. E ela tem estratégias no tom da voz, no gesto do corpo, no modo como ela ressignifica a canção de ninar, instalando no inconsciente da casa grande que nós somos também perigosos. A vozinha pode ser mansa, mas o perigo está aqui. Esse perigo se dobra no inconsciente político da nação. Muniz Sodré fala disso. A verdade seduzida. Há um duplo jogo na cultura negra, na literatura de Luciana Aparecida, no cinema de Patrícia Freitas. Há um duplo jogo na capoeira, no candomblé. Há um duplo jogo. Todo mundo que está aqui sabe o que é isso. E é isso que as mulheres pretas fazem. A gente está falando de feminismo negro abolicionista. Foi a professora Angela Davis que inventou? Não, ela é uma grande pensadora do feminismo negro abolicionista. Mas isso está na história da afrodiáspora, na nossa arte, na nossa cultura, na nossa literatura, na nossa dança, na nossa performance, no nosso teatro, na nossa língua, no modo como nós mastigamos a língua portuguesa. Está no português. A gente está minando, fingindo que está minando as pessoas. Mas a gente não está. A cidade, olha como está Salvador hoje. Então, a mulher negra e o seu corpo controlável, violável pela cultura colonial, pelas instituições coloniais que fundam a nação brasileira, se constitui nesse formato violento de representação como um corpo de serviço que servirá para a aplicação da penitência, e aí não é de assustar os números do superencarceramento no Brasil hoje. Terceira população carcerária, quarta população mundial, quarta população carcerária feminina, não é?
E não é de assustar que nos últimos 20 anos a gente tenha tido um crescimento exponencial desse encarceramento feminino, né? Isso é previsível pela história do Brasil. Não havia como não se chegar nesse ponto da história. No corpo da mulher negra se organizam a violência doméstica, mas também a violência do Estado. Então a gente fala de feminicídio, a gente fala de toda uma estratégia de política criminal contra o feminicídio a partir da recriminalização da comunidade negra. Lei Maria da Penha, Delegacia da Mulher, e a gente vai falando que os índices de feminicídio vão se reduzindo. Mas a gente está trabalhando em cima da mesma lógica de priorização, de criminalização das comunidades pobres negras. Porque tenho certeza que a seletividade da Lei Maria da Penha, da Delegacia da Mulher, ela continua sendo baseada em raça, em classe, em gênero e sexualidade, em território, em religiosidade. Então a gente retroalimenta a própria violência do Estado com essas soluções que parecem soluções de defesa da vida da mulher. Há todo um discurso do governo brasileiro e do governo do Estado de que com mais polícia e com mais presídio e com mais delegacia da mulher, a gente vai resolver o crime de feminicídio. Sinto muito. E não é porque não se sabe lei. A gente tem a intelectualidade brasileira é pródiga na teoria crítica social, na teoria crítica da história social da escravidão, né? E aí eu estou falando da sociologia, da antropologia, da filosofia, não é? De uma série de teorias de arte, críticas de arte, né? Nós somos pródigos. Agora, nós não conseguimos dialogar com a criação de políticas públicas que enfrentem os fundamentos coloniais do problema. Então, a questão do feminismo negro abolicionista que nós estamos trazendo aqui a convite de Marcos Vinícius Rodrigues para pensar com arte, né? Ela tem a ver com o que as minhas irmãs aqui colocaram em palavras e imagens. A dimensão da fuga. Essas mulheres negras, cujos corpos estiveram a serviço da nação, mas que também estiveram criando suas estratégias revolucionárias, suas estratégias de insurgência em comunidade, em regime de comunidade, nós temos uma história que é estética, que é política e que é ética. Como você sabe, Luciane, eu tenho estudado os processos criminais de mulheres que fugiram e não são encontradas. Então, ali, século XVIII, século XIX, os processos criminais de mulheres, elas só aparecem porque fugiram. E aí, há todo um olhar colonial das donas e donos desses corpos de mulheres negras que vai descrevê-las, etc. Que vai dizer como é que elas fugiram, por onde é que devem estar. Ah, fugiram com um companheiro assim, assim, assim. Então, tem toda uma descrição policial. Então, a noção de fuga, que vai aparecer no documentário, Firminas em Fuga, que já está lá no conto de Maria Firmina dos Reis, que é Joana, né? Joana, que não é Mina, que já é outra Joana, que já aparece no início do conto. Eu recomendo que vocês leiam, se ainda não leram, fugindo de um capataz, né? De um azorrague, de um chicote, né? E que é ajudada pela narradora. Ali você tem um flagrante narrativo, já estético, 1856, se eu não me engano, 1887, eu acho, que foi, enfim, escrito o conto. Esse conto, ele já traz na dimensão estética narrativa uma dimensão que é comunitária ética das mulheres negras, que é a fuga, a insurgência, a estar, por exemplo, nesse lugar de aprisionamento. Quando a gente pensa em história da escravidão, a gente pensa mais naquilo que é interno ao sistema chamado plantation, ao sistema do regime, ao sistema do cativeiro, do que naquilo que sai dali, naquilo que tenta fugir, que tenta escapar. Mas há uma série de incidências históricas e que dialogam com a arte, inclusive com a literatura, que vão nos mostrar que há toda uma ética da fuga, há toda uma política da fuga e há toda uma estética da fuga. Você vê o que Patrícia, as duas Brunas, Bruna Castro, Bruna Barros, realizaram em termos de imagem. Se a gente fizer alguns flagrantes no documentário Firminas em Fuga, a gente vai ver, por exemplo, algumas imagens
que estão ali fora de quadro. Elas estão dentro e fora ao mesmo tempo. E aí eu queria dialogar com esse conceito extraordinário que a Patrícia trouxe e que exemplificou de vários modos. Eu queria pedir licença à artista para também falar um pouco dessa relação entre o dentro e o fora de quadro, porque esse é o jogo duplo da cultura negra. Então, o que não aparece está em relação com o que aparece. Dentro de um sistema de prisão. O bilhete que foi passado da mão de uma para a mão da outra não vai aparecer no gesto do bilhete, mas vai aparecer na fala de alguém. Então, tem uma interconexão entre o fora de quadro e o dentro de quadro. Esse fora de quadro de que Patrícia fala, me parece, é que eu estou experimentando pensar junto mesmo, com a ética do segredo, que é uma ética para nós muito também no campo da nossa gnose. Não se fala tudo, não se fala qualquer coisa em qualquer tempo, não se fala qualquer coisa em qualquer tempo para qualquer pessoa. A comunicação não pode ser transparente, não é neutra. Se finge que se fala, se finge que se está dizendo algo para alguém que deve ouvir ou que não tem os ouvidos para ouvir aquilo. Por exemplo, do preto, de como a linguagem, na nossa literatura, ela guarda segredos. Talvez esse segredo possa ter a ver, Patrícia, com esse fora de quadro. Então, e eu estou pensando que essa é uma das práticas, o fora de quadro, o segredo, a fuga, com a nossa praxis feminista negra abolicionista, para conectar arte e pensamento. Marcos. Esse pensamento, praxis nosso, o feminismo negro abolicionista, que é secular, nos lugares da afrodiáspora, eu citei aqui pelo menos duas nações que receberam um influxo trágico da escravidão, nos Estados Unidos e no Brasil, né? Nas obras da Toni Morrison, da Luciana Aparecida, da Patrícia Freitas, da Maria Firmina dos Reis, né? Essa formação que vai condensando um segredo, mas que o organiza a partir de uma relação com o que não é mostrado, com o que não é tocado, com o que não é dito, com o que não é sentido, mas que elabora os índices dessa indivisibilidade, dessa invisibilidade, dessa intraduzibilidade. Me parece que a arte, pensamento feminista, negra, abolicionista, está nessa dimensão de um diálogo que é paradoxal, tenso, entre aquilo que se pode dizer e o que não se pode dizer, o que se pode ver e o que não se pode ver, o que se pode fazer com gesto de corpo e o que não se pode fazer, porque o segredo ele é fundamental para a continuidade das existências. Me parece que essa arte e pensamento feminista, negra, abolicionista, ela vai desorganizar esses cercos, essas imagens de cercania, de vigilância, das quais Patrícia Freitas falou no início da sua fala. Vai desorganizar essas imagens de cerco em torno do corpo criminalizado ou subjugado, fotografado, como você trouxe, né, da nossa Macala, que ganha, portanto, releituras, ressignificações, rasuras, mas principalmente deslocamentos em relação, numa poética de relação, para citar o Eduardo Lição, para instalar no inconsciente político da nação, assim como aquela mãe que Nina, negra, escrevivente da Conceição Evaristo, nos mostra um outro jogo de forças, que vai desoperacionalizar esse lugar do corpo negro, do corpo indígena, da população afro-indígena como corpo coletivo, do lugar do inimigo político da nação. A direção, talvez, desse pensamento arte feminista negro, abolicionista, no sentido de desorganizar as cercanias da culpa colonial, que fundamentam o nosso inconsciente político e a emergência das estruturas de poder e violência, como a polícia e os
sistema prisional. Para me encaminhar para o fechamento provisório dessa nossa conversa, eu vou ler do livro de Minas em Fuga, coletânea de poemas organizada por nós somos o Conselho Editorial, resultante de escritos de mulheres encarceradas, em maioria absoluta, mulheres negras encarceradas, resultante de um processo de concurso, o primeiro prêmio literário abolicionista, Maria Firmina dos Reis, que foi realizado em 2022, destinado a mulheres encarceradas que também estavam fazendo seus processos de remissão de pena pela leitura, porque é o nosso jogo duplo. Eu vou ler o texto de Ana Cristina. Por que eu vou ler o texto de Ana Cristina? Preta. Ana Cristina Lima. Porque ele dialoga de uma forma poderosa e ancestral com o fora de quadro que Patrícia nos trouxe aqui e com a Cala que Luciane nos trouxe aqui. Olha lá a preta passando, vagando, se arrastando, carregando nas costas o peso da custódia da memória. Olha lá, a carne rasgada, açoitada, ensanguentada. Olha lá, uma preta guerreira, lutadora, lavadeira, uma preta que cai e se levanta, que não para, mesmo manca. Olha lá a preta da favela, que há muito não é filha, que há muito já é mãe, mãe de uma nação, mãe de oração, mãe de sangue, mãe de leite, mãe de choro, mãe de coração. Aquela preta é minha preta. Ah, é a preta, a rainha do ébano. Aquela preta me pariu, me cuidou, me salvou. Aquela preta me ergueu, me alimentou, me abençoou. Aquela preta me ensinou que eu sou princesa, descendente de rainhas, que meu sangue é rubro, é forte, que minha grandeza não vai sumir a morte e que eu sou dona de mim. Sou uma mulher de orixás, nenhuma corrente vai me parar. Sou menina de Iemanjá, sou mulher preta e a lua sempre vou brilhar, porque com orgulho eu sou filha dessa preta. Salve essas mulheres. Nossa. Denise, Luciane, Patrícia, eu não sei o que falar, eu tenho que agradecer muito, vocês estarem aqui. Agradeço por mim primeiro, né? Agradeço muito por mim, um agradecimento particular meu, e agradeço pela academia, por uma academia que está em processo de transformação. Espero eu que esteja em processo de transformação. Espero eu que sim, né? E que necessariamente se transformará, porque se isso não acontecer, a gente tem que perder todas as esperanças, né? Eu acho que tem que acontecer, né? E é muito importante vocês estarem aqui, é muito importante vocês falarem tudo que vocês falaram. Eu vi várias mensagens sendo lançadas para pessoas específicas, e eu fiquei pensando, nossa, que bom que ouviu, nossa, que bom que ouviu, nossa, que bom que ouviu, né? Nossa, que bom que teve essa relação, eu fiquei assim, que bom que teve esse encontro, né? Entre as suas falas e as falas de pessoas que estão aqui, a escuta de pessoas que estão aqui, que estão no YouTube, né? Então, eu agradeço muito. Eu vou encerrar o YouTube para poder a gente abrir para questões, porque as questões sempre são uma coisa incerta e tal, e nunca fica bem gravado. Então,
Eu vou encerrar por YouTube para a gente conversar e aí falou mais, né? Então, para quem está vendo gravado depois, muito obrigado, boa noite. Vejo a plateia, né?